Em Gibeon, Salomão, recém-coroado rei, oferece 1000 sacrifícios, buscando o favor de Deus antes de qualquer grande decisão. E então, à noite, Deus lhe aparece em um sonho, oferecendo-lhe qualquer desejo: poder, riquezas, vingança. Mas Salomão, em sua humildade, pede algo surpreendente: dê-me um coração discernente para governar o seu povo. Em vez de buscar glória ou riquezas, ele escolhe sabedoria. E assim começa a história de um rei que mudaria o destino de Israel. Então já deixa o like nesse vídeo, isso me motiva a trazer mais vídeos para vocês. Uma história como nenhuma outra. A história de Salomão não começa com glória, mas com escândalo. Muito antes de ele nascer, antes mesmo de ter um cetro ou se sentar em um trono, seus pais, o rei Davi e Batseba, estavam no centro de um dos escândalos mais chocantes e devastadores da história de Israel. A luxúria de um rei, a tristeza de uma mulher, o assassinato de um marido e uma criança nascida de tudo isso. Davi havia sido um rei justo, um homem segundo o coração de Deus, mas até os maiores podem cair. Certa noite, ele viu Batseba, uma bela mulher, se banhando em um telhado. Em vez de desviar o olhar, em vez de agir com retidão, Davi a desejou. Mas Batseba não era apenas qualquer mulher, ela era a esposa de Urias, um dos guerreiros mais leais de Davi. Quando ela engravidou, Davi entrou em pânico e tentou encobrir o ocorrido. Ele chamou Urias de volta da guerra, esperando que ele dormisse com sua esposa e acreditasse que a criança fosse sua. No entanto, Urias se recusou a ir para casa, dizendo que não poderia desfrutar de sua esposa enquanto seus companheiros soldados ainda estivessem em batalha. Davi, que antes era um pastor que confiava em Deus, agora se tornava um homem que confiava no engano. Quando seu plano falhou, ele fez algo impensável. Planejou a morte de Urias. Enviou-o para a linha de frente da batalha e ordenou que seu comandante recuasse, fazendo com que Urias fosse morto. Um assassinato disfarçado de guerra. Davi tomou Batseba como sua esposa, mas Deus estava observando e enviou o profeta Natã com uma mensagem que abalou Davi profundamente. Você é o homem? Segundo Samuel 12:7. Natã expôs tudo. Deus viu tudo e declarou o julgamento. A criança concebida no pecado morreria, e ela morreu. Batseba chorou, Davi chorou. O peso do pecado caiu sobre eles, mas mesmo no julgamento, a misericórdia de Deus estava em ação. Batseba concebeu novamente e desta vez a criança nasceu não em escândalo, mas em restauração. Seu nome era Salomão, diferente do primeiro filho que foi levado pelo julgamento. Salomão era um filho da promessa. Mas por que Salomão? Por que, de todos os filhos de Davi, este foi escolhido para ser rei? Davi teve muitos filhos e, de acordo com os costumes, o primogênito deveria ser o rei. Seu filho mais velho, Amnon, era o herdeiro natural, mas Amnon era perverso, cometendo um crime indizível contra sua própria irmã. Deus o rejeitou. O próximo filho, Absalão, era carismático e poderoso, e até liderou uma rebelião contra seu próprio pai para assumir o trono. No entanto, ele foi consumido pelo orgulho e também foi abatido. Os filhos mais velhos de Davi caíram e a escolha de Deus se tornou clara. Salomão não era o mais forte. Salomão não era o mais velho. Salomão não era a escolha mais óbvia, mas foi ele quem Deus escolheu, e sua escolha foi confirmada pelo profeta Natã, o mesmo homem que um dia havia condenado Davi por seu pecado. Agora, Natã desempenharia um papel crucial na confirmação do destino de Salomão. Davi estava envelhecendo, sua força estava falhando, e um de seus outros filhos, Adonias, decidiu que era hora de tomar o reino para si. Ele se declarou rei enquanto Davi ainda estava vivo, reunindo líderes militares e sacerdotes para apoiá-lo, um golpe em grande escala. No entanto, Natã e Batseba agiram rapidamente. Eles foram até Davi e lembraram-lhe da promessa de Deus de que Salomão deveria ser rei.
Davi, embora fraco, agiu imediatamente. Chamou Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, o guerreiro, e ordenou que levassem Salomão, o ungissem com óleo e o colocassem no trono. Então Salomão foi coroado rei, enquanto Adonias ainda estava celebrando sua própria coroação falsa. Quando Adonias ouviu o barulho das trombetas e as pessoas gritando, "Viva o rei Salomão!", ele sabia que tinha perdido. Salomão não era mais apenas um filho do escândalo. Ele agora era um filho do destino. O mundo o via como um lembrete do momento mais sombrio de Davi. Mas Deus o transformou em um símbolo de sua graça. O nascimento de Salomão foi a prova de que Deus pode pegar o que está quebrado e torná-lo inteiro. Que Deus pode pegar o que começou em fracasso e transformá-lo em algo glorioso. Mas a questão permanecia. Salomão permaneceria fiel ao Deus que o havia escolhido, ou deixaria seu poder corrompê-lo? A história do rei mais glorioso, porém mais trágico de Israel, estava apenas começando. A batalha pelo trono estava longe de terminar. Salomão pode ter sido ungido rei, mas o poder nunca é entregue facilmente. Ainda havia aqueles que negavam que o trono lhe pertencia, e nas sombras homens conspiravam, certos de que sangue seria derramado antes que Salomão pudesse realmente governar. Adonias havia se declarado rei primeiro. Esse movimento ousado e imprudente foi baseado em sua posição como o filho mais velho sobrevivente de Davi. Para ele, o trono era seu direito de nascença, especialmente enquanto Davi jazia fraco e morrendo. Adonias já havia começado sua coroação, reunindo líderes militares, sacerdotes poderosos e a nobreza de Israel, organizando uma grande festa para celebrar sua vitória. Mas o maior erro de Adonias foi não convidar Salomão. Isso foi uma mensagem clara. Ele via Salomão como uma ameaça. Enquanto Adonias festejava, bebia e comemorava, chegaram notícias que destruíram tudo. As trombetas soaram. O povo de Jerusalém gritava nas ruas, "Viva o rei Salomão!" O comando de Davi fora dado. Salomão era o rei legítimo. Quando Adonias ouviu o que acontecera, seu coração caiu. O povo tinha mudado. O trono não era mais seu. Seus apoiadores o abandonaram instantaneamente. Ele correu, não para seus guerreiros, nem para seus aliados, mas para o único lugar onde ele pensava que poderia estar seguro, o altar de Deus. Adonias agarrou os chifres do altar e se recusou a soltar. No antigo Israel, esse era um apelo desesperado por misericórdia. Havia uma regra tácita. Ninguém poderia ser morto enquanto segurasse o altar. Ele enviou uma mensagem a Salomão, pedindo que jurasse não matá-lo. A nação inteira esperava pela resposta de Salomão. Ele mostraria misericórdia ou enviaria uma mensagem de vingança. Salomão escolheu a misericórdia, com uma condição. Se Adonias se provasse digno, nem um fio de cabelo de sua cabeça cairia no chão. Mas se o mal fosse encontrado nele, ele morreria. Adonias jurou lealdade. Por enquanto, o derramamento de sangue foi evitado, mas isso não duraria. Davi estava desaparecendo. O homem que matara gigantes, conquistara nações e governara Israel por 40 anos, agora era um velho frágil e moribundo. Antes de dar seu último suspiro, ele chamou Salomão para seu lado e não falou como um pai, mas como um rei. "Estou prestes a seguir o caminho de toda a terra, então seja forte, mostre-se um homem, ande em obediência ao Senhor, seu Deus." 1 Reis 2:3. Salomão ouviu, mas então a voz de Davi escureceu. Havia pontas soltas, homens que haviam traído Davi, homens que haviam desafiado a Deus. "Você sabe o que Joabe, filho de Zeruia, fez comigo. Lide com ele de acordo com sua sabedoria, mas não deixe seus cabelos grisalhos descerem à sepultura em paz. E Simei, você deve trazer seu sangue à sepultura em julgamento." Davi estava entregando a Salomão mais do que apenas uma coroa. Ele estava entregando-lhe uma lista de homens que tinham que morrer. Então, Davi fechou os olhos e o maior rei de Israel deu seu último suspiro. Com Davi ausente, Salomão fez o que tinha que fazer. Primeiro, Adonias. Salomão o poupou uma vez, mas Adonias não terminou de tramar.
Ele fez um movimento sutil e perigoso. Foi até Batseba, mãe de Salomão, e pediu a ela que intercedesse junto ao rei. Mimari Abishog, a jovem que cuidou de Davi em seus últimos dias, parecia inocente, mas Salomão viu o que era. Um jogo de poder nos tempos antigos. Tomar a concubina do ex-rei era uma declaração de realeza. Adonias não havia aprendido a lição. Salomão não hesitou. Você fez esse pedido contra sua própria vida. E com uma única ordem, Adonias foi derrubado. O primeiro rival se foi. Joabe foi um dos maiores generais de Davi, um homem de guerra, um estrategista brilhante, mas também um homem que matou. Sem hesitação, assassinou Abner, assassinou Aser, apoiou a rebelião de Adonias e agora sua hora havia chegado. Como Adonias, Joabe fugiu para o altar, agarrou-se a ele, recusando-se a sair, mas Salomão deu a ordem. Benaias, o carrasco de Salomão, derrubou Joabe no altar. Os pecados do passado estavam sendo apagados com sangue. Apenas um nome permanecia na lista de Davi. Ele, que uma vez amaldiçoou Davi e zombou dele enquanto fugia da rebelião de Absalão. Davi jurou não matá-lo, mas Salomão deu a Simei uma escolha. Construa uma casa em Jerusalém e more lá, mas se você sair da cidade, morrerá. Simei concordou e por 3 anos obedeceu, mas então ele cruzou a linha. Deixou Jerusalém por uma única noite. Salomão manteve sua palavra. Simei foi executado. Com isso, os inimigos de Salomão se foram e o trono foi assegurado. O tempo para o derramamento de sangue havia terminado. Agora, uma nova era começava. Salomão provou que poderia ser implacável quando necessário, mas agora ele tinha que provar algo muito maior. Seria um rei justo, um governante sábio ou o poder o consumiria? A era de ouro de Israel estava prestes a começar, e com ela, o maior teste de Salomão. Salomão havia garantido o trono com sangue, mas o poder por si só não era suficiente. Um grande rei precisa de mais do que apenas força, ele precisa de sabedoria. E Salomão estava prestes a receber um presente de Deus que o tornaria lendário. Aconteceu em Gibeon. Salomão foi lá para oferecer sacrifícios e não se conteve. 1000 holocaustos foram colocados no altar, um número tão grande, tão extravagante, que todo Israel percebeu que isso não era apenas um ato de adoração, mas uma declaração. Salomão estava buscando o favor de Deus antes de fazer qualquer grande movimento como rei. Naquela noite, enquanto a fumaça dos sacrifícios ainda pairava no ar, Salomão caiu em um sono profundo e então aconteceu. Deus apareceu a ele em um sonho. Peça o que você quiser e eu lhe darei. 1 Reis 3:5. Imagine que o Criador do Universo está diante de você, oferecendo qualquer coisa. O que você pediria? Dinheiro, poder ou a destruição de seus inimigos? Salomão poderia ter pedido riqueza além da medida, um império que nunca cairia, ou até mesmo a imortalidade, mas ele não fez isso. Em vez disso, ele disse: sou apenas uma criança e não sei como cumprir meus deveres. Dê ao seu servo um coração discernente para governar seu povo e distinguir entre o certo e o errado. 1 Reis 3, 7, 9. Em outras palavras, ele pediu sabedoria. Ele não pediu riquezas, nem glória, nem vingança. Ele pediu entendimento e Deus ficou satisfeito. Os céus devem ter rugido com aprovação, porque Deus não apenas concedeu sabedoria a Salomão, ele deu-lhe algo mais. Já que você pediu isso e não uma vida longa ou riquezas para si mesmo, farei o que você pediu. Eu lhe darei um coração sábio e discernente, de modo que nunca houve ninguém como você, nem jamais haverá. Mas isso não foi tudo. Além disso, eu lhe darei o que você não pediu, riqueza e honra, para que durante a sua vida você não tenha igual entre os reis. 1 Reis 3, 11 e 13. Deus derramou suas bênçãos completamente. Salomão não seria apenas o rei mais sábio de Israel. Ele seria o mais sábio de toda a história. Mas a sabedoria não é provada em palavras, é provada em ações. E o primeiro teste de Salomão estava prestes a acontecer. Um dia, 2 mulheres vieram diante do rei, soluçando e gritando:
Ambas eram prostitutas que viviam na mesma casa. Cada uma tinha dado à luz um filho, mas então a tragédia aconteceu. Uma das mulheres rolou durante o sono, sufocando acidentalmente seu próprio filho. Antes do amanhecer, ela fez o impensável. Roubou o bebê da outra mulher e colocou a criança morta em seus braços. Quando a luz da manhã chegou, o horror se instalou. A mãe da criança viva gritou: "Este não é meu bebê!" A outra mulher gritou de volta: "Sim, é." Não havia testemunhas, nenhuma evidência, nenhuma maneira de provar quem estava dizendo a verdade. O caso foi levado diante de Salomão e não havia saída disso. Ou assim pensaram. Salomão ouviu atentamente e então, sem hesitar, deu uma ordem que chocou toda a corte: "Tragam-me uma espada." Os guardas deram um passo à frente, colocando uma lâmina brilhante nas mãos do rei. A sala caiu em completo silêncio. Então, Salomão falou: "Corta a criança viva em dois, dê metade para uma mulher e metade para a outra." A multidão engasgou. Isso era loucura, mas Salomão não era louco. Ele estava observando, pois naquele momento, a verdadeira mãe quebrou. Ela caiu de joelhos chorando: "Por favor, meu senhor, dê a ela o bebê, não o mate." Mas a outra mulher permaneceu fria e sem coração. "Nem eu, nem você o deixaremos. Cortem-no em dois." Salomão teve sua resposta. Ele apontou para a mãe, que estava chorando, e disse: "Dê o bebê a ela é sua mãe." E naquele momento, todo Israel soube que este não era um rei comum. Este foi o governante mais sábio que já viveu. A notícia do julgamento de Salomão se espalhou como fogo selvagem. As pessoas sussurravam sobre o rei, que sabia a verdade quando ninguém mais sabia. Seu nome carregava poder, sabedoria e respeito, e sua lenda estava apenas começando, porque a sabedoria de Salomão não estava apenas na justiça. Ela se manifestava no conhecimento, na ciência, na poesia e na liderança. Ele logo escreveria Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Ele falaria 3.000 provérbios e comporia 1.005 canções. Ele estudaria os mistérios da criação, plantas, animais e o abismo, os segredos da natureza. Reis de todos os cantos do mundo viriam ouvir a sabedoria de Salomão. O reino nunca tinha visto tamanha glória. Mas, com a sabedoria, vem o poder. E com o poder, a tentação de cair. Salomão havia recebido tudo, mas ele se agarraria a isso ou deixaria escapar. A ascensão de Salomão havia começado, mas seus maiores desafios ainda estavam por vir. Salomão subiu ao trono com sabedoria, justiça e favor divino, mas seu governo logo transcenderia qualquer coisa que Israel já tivesse visto. Pela primeira vez na história, Israel não era mais apenas um pequeno reino no Oriente Médio. Era o império mais rico, poderoso e influente de seu tempo. Esta foi a era de ouro de Israel, e tudo aconteceu por causa de um homem. Antes de Salomão, Israel era uma nação lutando pela sobrevivência. Sob o rei Saul, era instável, dilacerada por batalhas com os filisteus e pela paranoia de seu próprio rei. Sob o rei Davi, Israel conquistou seus inimigos e se estabeleceu como uma potência regional. Mas sob Salomão, Israel se tornou um império, não mais um reino tentando apenas sobreviver, mas um centro de riqueza, conhecimento e influência, diferente de tudo que o mundo já tinha visto antes. O que fez Salomão diferente não foi sua força na guerra, foi seu domínio da paz. Porque onde Davi venceu batalhas com a espada, Salomão as venceu com diplomacia. Salomão entendeu algo que a maioria dos reis nunca fez. A guerra era cara. Conquistar nações exigia sangue, recursos e anos de luta. Mas e se houvesse outra maneira de governar o mundo? Em vez de lutar contra nações, Salomão fez amizade com elas. Em vez de conquistar, ele negociou, e nenhum reino na história fez isso com tanto sucesso. O Egito, a Arábia e as nações vizinhas inundaram Israel com ouro, prata e bens exóticos. Salomão casou-se com princesas de nações poderosas, garantindo alianças políticas que tornaram Israel intocável. Israel se tornou um centro de comércio global.
conectando os grandes impérios do mundo antigo. A riqueza que jorrava em Israel era impressionante. Não foi apenas o comércio de terras que tornou Israel rico. Salomão construiu uma marinha que rivalizava até mesmo com as frotas da Fenícia e do Egito. Seus navios navegaram muito além do conhecido mundialmente, alcançando lugares tão distantes quanto a Índia e a África. A Bíblia até registra que os navios de Salomão retornaram com ouro, prata, marfim, macacos e pavões, luxos que nenhuma outra nação tinha visto. Israel passou de um pequeno reino no deserto para uma superpotência naval que controlava o comércio internacional. Isso era algo impensável para uma nação que já havia sido escravizada no Egito e ainda assim, sob Salomão, tornou-se realidade, com riqueza ilimitada fluindo para seu reino. Salomão embarcou em um projeto de construção que redefiniria Israel para sempre. O primeiro templo do Senhor, a estrutura mais sagrada da história de Israel, foi construído com cedros do Líbano, ouro de Ofir e as melhores pedras já cortadas, um templo tão majestoso, tão de tirar o fôlego, que se tornou uma das maravilhas do mundo antigo. Mas Salomão não parou por aí. Seu palácio real era tão extravagante quanto seu templo. Ele construiu cidades fortificadas, aquedutos, edifícios públicos e estradas, transformando Israel em uma metrópole moderna. E então havia seu trono, uma obra-prima de ouro e marfim, forrado com 12 leões, levando até seu assento de poder. Um trono tão magnífico que nenhum outro rei na terra tinha algo parecido. Salomão não estava apenas governando Israel, ele estava governando a própria civilização. A notícia da grandeza de Salomão se espalhou muito além das fronteiras de Israel. Uma das visitantes mais famosas foi a rainha de Sabá. Ela tinha ouvido os rumores, as histórias de um rei tão sábio, tão poderoso e tão rico que seu reino desafiava a imaginação. Mas ela não acreditou. Então veio ver por si mesma, com uma enorme caravana de especiarias, ouro e pedras preciosas. A rainha de Sabá entrou em Jerusalém, esperando encontrar exagero. Em vez disso, ela ficou sem palavras. Eu não acreditei nessas coisas até que vim e vi com meus próprios olhos. Na verdade, nem metade me foi dita. Em sabedoria e riqueza, você excedeu em muito o que me foi relatado. 1 Reis 10, 7. Ela nunca tinha visto tanta sabedoria, tantas riquezas, tanto poder, e ela mesma governava um império. Os maiores governantes da terra vinham sentar-se aos pés de Salomão para ouvir sua sabedoria, para testemunhar seu império. Por um momento no tempo, Israel era o centro do mundo. Mas por quanto tempo isso poderia durar? Porque riqueza e poder são perigosos, e Salomão estava prestes a aprender isso em primeira mão. Salomão tinha tudo: sabedoria, riqueza, poder, paz. Mas com grande sucesso vem grande perigo, porque a prosperidade gera complacência, o poder convida ao compromisso. E Salomão, que já foi o rei mais sábio da história, estava prestes a cometer o maior erro de sua vida. Seu reino estava no auge, mas seu coração estava começando a mudar. Ele havia construído um império, mas agora estava prestes a construir sua queda. Como o maior rei da história, perdeu tudo. A resposta está no próximo capítulo da vida de Salomão. Por séculos, Israel adorou a Deus em uma tenda, um tabernáculo temporário construído no deserto sob Moisés. Era um lugar sagrado, mas nunca foi pensado para ser permanente. Davi, o grande rei guerreiro, ansiava por construir uma casa para Deus, um lugar onde sua presença habitasse para sempre. Mas Davi era um homem de guerra, e então Deus lhe disse: "Você derramou muito sangue e lutou muitas guerras. Você não deve construir uma casa para o meu nome, mas seu filho, a quem eu colocarei em seu trono, construirá o templo para o meu nome." 1 Crônicas 22, 8, 10. Agora, esse momento havia chegado. Salomão, o rei mais sábio e rico da história de Israel, estava prestes a construir algo que se tornaria uma maravilha do mundo antigo, uma estrutura tão magnífica, tão diferente de tudo que a terra já tinha visto, que declararia a todas as nações: "Esta
é a casa do Deus Todo-Poderoso. Mas o templo não seria apenas um edifício de pedra e ouro, seria um teste para o coração de Salomão. Ele permaneceria fiel ao Deus que lhe dera tudo, ou seriam a riqueza e o poder que construíram o templo sua maior queda? Salomão não desperdiçou um momento. No instante em que seu reino foi estabelecido, ele começou a se preparar para construir o maior templo da história. Convocou artesãos de todas as terras, trazendo os melhores artesãos da Fenícia e além. Ele recrutou mais de 180.000 trabalhadores, pedreiros e metalúrgicos para completar o projeto. Os materiais foram apenas os melhores dos melhores: cedro e chipre do Líbano, a melhor madeira do mundo, pedras maciças perfeitamente cortadas e polidas, tão precisas que se encaixavam sem argamassa, ouro de Ofir, prata de Sabá, bronze do Egito, riqueza além da compreensão. Por 7 anos, o trabalho continuou, e quando foi concluído, não havia nada igual na terra. As dimensões, por si só, eram impressionantes. 90 pés de comprimento, 30 pés de largura e 45 pés de altura. 1 Reis 6:2. Mas a grandeza indescritível estava no interior do santuário, que era completamente coberto de ouro puro. As paredes, até mesmo o chão, eram de ouro. Ouro, ouro e mais ouro. Querubins enormes de 15 pés de altura ofuscavam a Arca da Aliança. Havia decorações luxuosas, palmeiras esculpidas, árvores, romãs e desenhos florais intrincados, 10 candelabros de ouro, 10 mesas de ouro, correntes de ouro, portas de ouro. Era um palácio digno de um rei, mas não era para Salomão. Esta era a casa de Deus, um símbolo de sua presença na terra, e agora era hora de dedicá-la. Após 7 anos de construção, o templo estava completo. Era o momento mais importante na história de Israel. Salomão reuniu todos os sacerdotes, anciãos, líderes e milhares de adoradores de Israel. E em uma grande procissão, a Arca da Aliança, o próprio trono de Deus, foi levada para o lugar santíssimo. O povo observou em silêncio, e então algo aconteceu. Quando os sacerdotes se retiraram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, e os sacerdotes não puderam realizar seu serviço por causa da nuvem, pois a glória do Senhor encheu seu templo. 1 Reis 8, 10, 11. Uma nuvem espessa e radiante, a própria presença de Deus, desceu sobre o templo. Era tão poderosa, tão avassaladora, que até os sacerdotes tiveram que parar o que estavam fazendo. Deus havia chegado naquele momento. Salomão poderia ter se deleitado em sua própria glória. Afinal, ele construiu a estrutura mais magnífica da história, uma que nenhum outro rei jamais sonhou. Mas em vez disso, ele se ajoelhou diante de Deus, diante de toda a nação. Salomão estendeu as mãos e orou: Senhor, Deus de Israel, não há Deus como você, mas Deus realmente habitará na terra. Os céus, mesmo o céu mais alto, não podem contê-lo, quanto menos este templo que construí. 1 Reis 8, 23, 27. Mesmo em seu melhor momento, Salomão sabia que este templo, por mais grandioso que fosse, nunca poderia conter a plenitude de Deus. Mas ele pediu uma coisa: quando seu povo orar em direção a este templo, ouça do céu e perdoe-os. 1 Reis 8:30. E então, fogo caiu do céu. Quando Salomão terminou de orar, fogo desceu do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu o templo. 2 Crônicas 7:1. O povo caiu sobre seus rostos, adorando, gritando e louvando. E por um momento, Israel estava exatamente onde deveria estar, sob a bênção e a presença de Deus. Enquanto a celebração continuava, Deus apareceu a Salomão em um sonho e deu-lhe uma promessa e um aviso. Ouvi sua oração e escolhi este lugar para mim como um templo de sacrifícios. Se meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei sua terra.
Segunda Crônicas 7:14. Foi uma promessa de restauração. Não importava o que acontecesse, se Israel se voltasse para Deus, ele os perdoaria. Mas então veio o aviso: mas se vocês se afastarem e abandonarem os decretos e mandamentos que lhes dei, então arrancarei Israel da minha terra, e este templo se tornará um monte de escombros. Segunda Crônicas 7:19-21. O povo se alegrou, pois não conseguia imaginar um dia em que Israel se afastaria de Deus, mas Deus já sabia o que estava por vir. A pergunta que pairava no ar era: se Salomão, o rei que construiu o templo mais glorioso da história, permaneceria fiel, ou seria ele a razão pela qual o templo um dia seria destruído? A resposta mudaria tudo e teria se espalhado pelo mundo. As histórias eram impossíveis de ignorar. Um rei diferente de qualquer outro havia surgido em Israel. Um homem de sabedoria incomparável, riqueza inimaginável e favor divino. Um rei tão poderoso que as nações se curvavam diante dele, ansiosas para negociar e aprender com seu intelecto incomparável. Seu nome era Salomão, e entre aqueles que ouviram essas histórias estava uma rainha de uma terra distante, uma mulher poderosa, de influência e inteligência. Uma governante que tinha tudo, mas ainda assim ela precisava saber. Os rumores poderiam ser verdadeiros? Existe realmente um rei que supera todos os outros? Ela não acreditaria até ver com seus próprios olhos. Então a rainha de Sabá embarcou em uma jornada que mudaria a história. Sabá não era um reino comum, situado na região da atual Etiópia ou Iêmen. Era uma terra de grande riqueza e influência, um centro de comércio de especiarias, ouro e produtos exóticos. Ela mesma era uma mulher de imenso poder e não se impressionava facilmente. Tinha visto reis ascenderem e caírem, fora cortejada por governantes que buscavam alianças e ouvira falar de inúmeros homens que se gabavam de suas riquezas e sabedoria. Mas Salomão era diferente. Sua sabedoria era considerada divina. Suas riquezas estavam além da compreensão. E seu Deus, o Deus de Israel, era diferente de qualquer outro. Ela teve que ver por si mesma. Então, ela carregou seus camelos com tesouros, especiarias, ouro e pedras preciosas. Reuniu seus melhores estudiosos, escribas e servos, e partiu em uma jornada traiçoeira através de desertos e montanhas. Uma jornada que abrangeu quase 1.500 milhas. Uma das expedições mais longas e perigosas do mundo antigo. Mas ela estava determinada, e quando ela chegou em Jerusalém, o que ela viu a deixou sem fôlego. No momento em que ela entrou na corte de Salomão, ela soube que os rumores nem chegaram perto da verdade. O palácio não se parecia com nada que ela já tinha visto. Uma obra-prima da arquitetura adornada com ouro, marfim e cedro das melhores terras. O ar estava cheio do cheiro de incenso, uma fragrância de riqueza e poder. O trono de Salomão, uma estrutura de ouro puro incrustada com marfim, com 12 leões ao lado, era o assento real mais magnífico da terra. E então havia Salomão. Ele mesmo, um homem cuja sabedoria era evidente mesmo em seu silêncio. Seus olhos continham conhecimento além de sua idade, e quando ele falou, até mesmo a rainha de Sabá, uma das governantes mais poderosas da história, ficou sem palavras. Ela veio testar Salomão com perguntas difíceis, mas quando viu toda a sabedoria de Salomão, a casa que ele havia construído, a comida em sua mesa, o assento de seus oficiais, não havia mais fôlego. Em 1 Reis 10:5, pela primeira vez em sua vida, ela foi superada, e ela sabia disso. A rainha de Sabá não tinha vindo para admirar ouro, ela tinha vindo testar Salomão para ver se sua mente era realmente tão afiada quanto alegavam. Ela trouxe enigmas, mistérios e problemas tão complexos que confundiram as mentes mais sábias em sua própria corte. Ela pensou que certamente ele vacilaria, mas ele não vacilou. A cada pergunta que ela fazia, ele respondia sem esforço. Cada enigma que ela propunha, ele resolvia com facilidade. Cada desafio que ela dava, ele conquistava. E com cada resposta, seu espanto aumentava. Este não era um homem comum. Este era um rei nomeado pelo divino.
Ela finalmente falou. O relato que ouvi em meu próprio país sobre suas realizações e sua sabedoria é verdade, mas eu não acreditei até que vim e vi com meus próprios olhos. Na verdade, nem metade me foi contada. Em sabedoria e riqueza, você excedeu em muito o relato que ouvi. 1 Reis 10:7. E então ela abençoou o Deus de Israel, reconhecendo que a grandeza de Salomão não era obra sua, mas obra de uma mão divina. Isso era mais do que admiração, era reconhecimento. Os deuses de Sabá não podiam se comparar. Os reis da terra não podiam rivalizar com ele. O Deus de Israel estava acima de todos eles. Mas a rainha de Sabá não veio de mãos vazias. Ela trouxe uma oferta digna de um rei. 120 talentos de ouro, mais de 4 toneladas de ouro puro, no valor de centenas de milhões em moeda atual, inúmeras especiarias e pedras preciosas, tesouros do mais alto valor, incensos e perfumes raros, presentes dignos de um governante divino. E Salomão, ele a cobriu com presentes ainda maiores do que os que ela lhe dera. Pois Salomão não era apenas um recebedor de riquezas, ele era um doador, um rei de abundância. A rainha deixou Jerusalém não apenas mais rica em ouro, mas mais rica em sabedoria. A visita da rainha de Sabá não foi apenas uma antiga missão diplomática, foi uma profecia do futuro. Gerações mais tarde, Jesus Cristo a mencionaria, dizendo que a rainha do sul se levantaria no julgamento com esta geração e a condenaria, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E agora, algo maior que Salomão está aqui. Mateus 12:42. Ela reconheceu a verdadeira sabedoria quando a viu. Ela reconheceu o único Deus verdadeiro. E ainda muitos, no tempo de Jesus, recusaram-se a reconhecer o Rei Supremo, aquele maior que Salomão. Sua história foi um aviso. As pessoas hoje reconheceriam a verdadeira sabedoria ou rejeitariam o rei que estava diante delas. Salomão estava no auge de seu poder. Sua sabedoria atraiu reis e rainhas de todo o mundo. Sua riqueza era incomparável. Mas algo estava começando a mudar, porque até mesmo o homem mais sábio da terra pode cair na tolice. E a visita da rainha de Sabá foi um dos últimos grandes momentos do reinado de Salomão antes da lenta descida ao compromisso, ganância e destruição. A questão era se Salomão permaneceria fiel ao Deus que lhe deu tudo, ou se tornaria o próprio rei que foi avisado para nunca ser. O próximo capítulo da vida de Salomão revelaria a resposta. Ele tinha tudo: riqueza além da imaginação, sabedoria que ultrapassou todos os governantes da terra, um reino que se estendeu mais longe do que qualquer rei israelita antes ou depois dele. Por anos, Salomão era imparável. Ele construiu o templo, expandiu seu império e ganhou a admiração de reis e rainhas pelo mundo. Mas então ele cometeu um erro que destruiria lenta, silenciosa, mas inevitavelmente tudo o que ele havia construído. Um erro tão sedutor que não parecia um erro de forma alguma. Salomão não perdeu seu reino por causa da guerra. Ele não caiu por causa da rebelião. Ele caiu por causa do amor, ou pelo menos do que ele pensava ser amor. Imagine um casamento. O noivo se levanta, a noiva está adornada com esplendor. Mas este não foi apenas um casamento, e esta não foi apenas uma noiva. Ao longo dos anos, Salomão se casou com 700 mulheres, princesas de terras estrangeiras, e se isso não bastasse, ele tinha 300 concubinas, mulheres que viviam em seu palácio, mas não eram totalmente reconhecidas como esposas. 1000 mulheres. Por que isso? Luxúria? Poder? A resposta era muito mais complicada. No mundo antigo, os casamentos eram sobre alianças. Os reis não se casavam apenas por amor, eles se casavam para garantir a paz, o comércio e a influência. Salomão era o mestre da diplomacia. Se ele se casasse com a filha de um faraó, o Egito não atacaria Israel. Se ele se casasse com uma princesa de Moabe, ele poderia garantir suas terras e recursos. Se ele se casasse com uma mulher amonita ou sidônia, seus reinos se tornariam parte de sua rede de poder. Todo casamento não era apenas uma união. Era uma estratégia, uma maneira de construir um reino tão poderoso que ninguém poderia desafiá-lo.
foi inteligente, foi brilhante e também foi seu maior erro, porque essas mulheres não trouxeram apenas sua beleza e riquezas para seu palácio, elas trouxeram seus deuses. Deus tinha sido cristalino sobre isso. Você não deve se casar com elas porque elas certamente converterão seus corações depois de seus deuses. 1 Reis 11:2. Deus não era contra o amor, ele não era contra o casamento, mas ele sabia o que aconteceria. Ele sabia que o coração de Salomão não era tão forte quanto ele pensava. E apesar de toda a sua sabedoria, Salomão ignorou o aviso. A princípio, não parecia grande coisa. Ele ainda adorava Yahweh, ele ainda fazia sacrifícios no templo, mas então um pequeno compromisso aqui, um pouco de tolerância ali. Uma princesa moabita queria construir um santuário para seu deus, Quemosh, e Salomão permitiu. Uma rainha amonita queria honrar Moloque, então Salomão construiu um altar. Uma esposa sidônia queria orar a Astarote, e Salomão deixou acontecer. E em pouco tempo, Jerusalém, a cidade santa de Deus, estava cheia de altares para deuses estrangeiros. O mesmo Salomão que construiu o templo de Yahweh agora estava construindo santuários para ídolos. E lentamente, silenciosamente, mas inevitavelmente, seu coração mudou. Aconteceu tão gradualmente que ele nem percebeu no começo. Ele ainda orava a Deus, mas agora ele também orava a Astarote. Ele ainda sacrificava no templo, mas agora ele também fazia oferendas a Quemosh e Moloque. Como isso aconteceu? Aconteceu como o homem que escreveu: "O temor do Senhor é o princípio da sabedoria." Provérbios 9:10. Se tornou um rei que adorava ídolos. Não foi repentino, não foi dramático, foi um pequeno compromisso de cada vez. Até que um dia, Salomão, o homem mais sábio da terra, não era mais sábio. Salomão pensou que estava garantindo seu reino, mas suas escolhas estavam, na verdade, destruindo-o. O Deus que lhe dera tudo agora o observava entregar seu coração aos ídolos. E Deus tinha uma mensagem final para Salomão. Já que esta é sua atitude, e você não guardou minha aliança, eu certamente rasgarei o reino de você. 1 Reis 11:11. Não em sua vida, mas em seus filhos. Porque o que Salomão construiu, seu filho destruiria. Isso não é apenas história antiga, é um aviso. Quantas pessoas começam com a fé em Deus apenas para se afastar com o tempo? Quantos líderes começam com integridade apenas para fazer pequenos compromissos que eventualmente os destroem? Quantas nações construídas com base na fé e na retidão permitem lentamente que a corrupção, a ganância e o pecado tomem conta? Não caiu da noite para o dia. Ele não acordou uma manhã e decidiu abandonar Deus. Foi lento, foi um pequeno passo na direção errada, até que um dia ele estava tão longe de Deus que nem se reconheceu mais. E essa é a tragédia de Salomão. Ele tinha tudo, mas perdeu a única coisa que mais importava: seu coração. Salomão ainda era rei. Ele ainda tinha seu trono, suas riquezas e sua sabedoria. Mas algo estava diferente. As bênçãos que antes fluíam tão livremente estavam começando a secar. Os inimigos começaram a se levantar contra ele. Seu reino não estava mais em paz. E Deus já havia falado: "Vou arrancar o reino de você." A era de ouro de Israel estava chegando ao fim. As rachaduras estavam se formando no império que ele havia construído e logo elas se destruiriam completamente. O homem que tinha tudo estava prestes a perder tudo. O próximo capítulo da vida de Salomão seria o mais doloroso. Mas ele se voltaria para Deus antes que fosse tarde demais, ou morreria como um rei que havia esquecido seu primeiro amor. As muitas esposas de Salomão não eram apenas uma estratégia política, elas foram sua queda, porque o pecado nunca fica pequeno. O compromisso sempre leva à destruição, e quando entregamos nossos corações a qualquer coisa que não seja Deus, perdemos tudo. A questão é, estamos cometendo o mesmo erro hoje? No auge de seu poder, Salomão não tinha igual. Sua riqueza era incomparável, sua sabedoria era lendária, seu reino estava em paz. Mas como uma forma de fazer os homens esquecerem, Salomão tinha tudo, mas estava prestes a perder tudo, não para a guerra, não para a rebelião, mas para seu próprio coração.
Porque enquanto ele construía o mais magnífico templo para Deus, ele também construía altares para deuses que não eram reais. Ele pensou que estava protegendo seu reino, mas em vez disso, estava assinando sua sentença de morte. Salomão, o homem mais sábio da terra, tornou-se o maior tolo. Imagine a glória de Jerusalém em seu auge, o templo coberto de ouro, brilhando sob o sol, as ruas transbordando de comerciantes e tesouros de todo o mundo, as pessoas vivendo em paz e prosperidade como nunca antes. Mas abaixo da superfície, algo estava errado, porque escondido entre as colinas de Jerusalém, outra visão apareceu. Altares, santuários, templos não para Yahvé, o Deus de Israel, mas para Moloque, para Astarote, para Quemosh. Salomão, o rei que uma vez orou por sabedoria, estava agora construindo templos para deuses falsos. O primeiro rei que havia construído o templo de Yahvé agora estava se curvando diante de estátuas de pedra. Deus havia sido paciente, Deus havia sido misericordioso, mas agora Deus estava irado. E quando Deus está irado, reinos caem. Salomão havia quebrado o primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23. Ele havia levado Israel ao pecado, ele havia traído a aliança e agora o julgamento estava chegando. Deus apareceu a Salomão uma última vez e desta vez não houve bênção, nem promessa de sabedoria, nem recompensa, apenas uma sentença. Já que você fez isso e não guardou minha aliança, eu certamente arrancarei o reino de você e o darei a um de seus subordinados. 1 Reis 11:11. A era de ouro de Israel havia terminado. O reino seria dividido e tudo por causa de Salomão. Mas em um ato de misericórdia, Deus fez uma promessa. Por amor a seu pai, Davi, não farei isso durante sua vida, mas o arrancarei das mãos de seu filho. 1 Reis 11:12. Salomão não veria a queda, mas seu filho veria, e o que ele havia construído logo entraria em colapso. Não muito tempo depois do julgamento de Deus, um homem chamado Jeroboão entrou em cena. Ele era um servo de Salomão, um líder forte, um homem de grande habilidade. E um dia, quando Jeroboão estava saindo de Jerusalém, um profeta chamado Aías apareceu. Aías estava segurando uma capa. Ele atirou e diante de Jeroboão rasgou-a em 12 pedaços. Então olhou para ele e disse: pegue 10 pedaços para você, pois isso é o que o Senhor diz. Eu vou rasgar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. 1 Reis 11:31. Israel seria dividido. 10 tribos seguiriam Jeroboão e apenas uma tribo, Judá, permaneceria para o filho de Salomão, Roboão. Este foi o começo do fim, porque após a morte de Salomão, seu império seria destruído. O que aconteceu com o reino de Salomão não é apenas história, é um aviso a todo líder, a toda nação e a toda pessoa. Quando você se afasta de Deus, o julgamento segue. Quando você ignora seus mandamentos, as consequências vêm. Olhem para a história. Quantos grandes impérios chegaram ao poder apenas para cair? Roma, Babilônia, Egito. Todos eles tinham poder, todos eles tinham riqueza, mas todos eles se esqueceram de Deus. E no final, todos ruíram. A queda de Salomão não é apenas uma história, é um padrão. A questão é: estamos seguindo o mesmo caminho? Salomão começou seu reinado com sabedoria, força e bênçãos, mas terminou em idolatria, fraqueza e julgamento. Ele tinha tudo, mas perdeu tudo, porque não importa como você começa, importa como você termina. E Salomão terminou mal. O reino de ouro que ele construiu não sobreviveria a ele, porque quando um líder se esquece de Deus, a nação cai com ele. Por 40 anos, Salomão governou um império de ouro. Por 40 anos, seu nome foi temido e respeitado em todo o mundo. Por 40 anos, ele construiu, conquistou e expandiu, transformando Israel na nação mais rica e poderosa que já existiu. Mas agora, tudo estava escapando. O homem que uma vez falou com Deus agora sentava em silêncio. O rei que havia escrito sobre sabedoria agora vivia em arrependimento. O homem que uma vez teve o favor do céu agora era uma sombra do que era antes. Salomão tinha tudo, mas morreu vazio. Como tudo chegou a isso?
como o rei mais sábio da história se tornou o maior conto de advertência? E em seus últimos dias, Salomão retornou a Deus ou morreu separado daquele que o tornou grande? Vamos descobrir. O ouro ainda brilhava em seu palácio. Os servos ainda se curvavam diante dele. As pessoas ainda o chamavam de rei. Mas no fundo, Salomão sabia que seu reino estava desmoronando. Os mesmos ídolos que ele havia construído para suas esposas estrangeiras estavam agora espalhados por Jerusalém. O Deus de Israel, a quem ele uma vez honrou, agora era apenas mais um nome entre muitos. As pessoas sussurravam nas ruas: "O que aconteceu com nosso rei? Onde está o homem que uma vez escreveu: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria"? Salomão tinha tudo o que um homem poderia desejar, e no entanto, pela primeira vez em sua vida, nada disso o satisfazia. Ele tinha 700 esposas, mas se sentia sozinho. Ele tinha palácios além da imaginação, mas se sentia vazio. Ele tinha riquezas além da medida, mas se sentia pobre de espírito. E em seus últimos dias, ele começou a escrever. Enquanto Salomão refletia sobre sua vida, seu coração ficou pesado de arrependimento. As grandes cidades, os poderosos exércitos, o ouro e a prata, nada disso importava mais. Então, ele pegou sua caneta e escreveu as palavras que definiriam seus últimos dias. Vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Eclesiastes 1:2. O rei que tinha tudo agora via o que realmente era temporário. Suas palavras não estavam cheias de orgulho ou vitória. Elas estavam cheias de dor e remorso. Eu não neguei nada a mim mesmo. Meus olhos desejaram. Eu recusei meu coração nenhum prazer. Ainda, quando examinei tudo o que minhas mãos tinham feito, tudo era sem sentido, uma perseguição ao vento. Eclesiastes 2:10, 11. O homem que tinha tudo agora percebeu que não tinha nada e pela primeira vez em anos, Salomão voltou seus olhos para Deus. A Bíblia não nos dá uma resposta direta a essa pergunta. Não vemos uma cena dramática em que Salomão cai de joelhos e clama por misericórdia. Não lemos sobre ele derrubando os altares de deuses falsos antes de sua morte. Mas o que temos é o livro de Eclesiastes, um livro que se lê como o diário de um homem quebrado. Um rei que se afastou de Deus, mas em seus últimos anos reconheceu seu erro. Suas palavras finais em Eclesiastes nos dão um vislumbre de seus pensamentos finais. Temam a Deus e guardem seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem, pois Deus trará todas as ações a julgamento. Eclesiastes 12:13-14. O homem que uma vez construiu templos para ídolos, agora estava dizendo: tema a Deus, obedeça a Ele, nada mais importa. Ele se arrependeu antes de morrer? Não podemos dizer com certeza, mas sabemos que ele percebeu seu erro. Sabemos que ele entendeu a verdade antes que fosse tarde demais. E no final, talvez esse tenha sido o seu presente final para nós. Um aviso de que a sabedoria sem obediência leva à destruição. Um aviso de que a riqueza sem Deus leva ao vazio. Um aviso de que até mesmo o maior entre nós pode cair se esquecermos aquele que nos deu tudo. A morte de Salomão deveria ter sido uma transição pacífica de poder, mas, em vez disso, marcaria o início da queda de Israel. Seu filho Roboão estava pronto para assumir o trono, mas havia um problema. O povo estava cansado dos pesados impostos que Salomão havia imposto a eles. Cansado dos fardos de seus projetos de construção extravagantes. Cansado de um reino que na superfície parecia glorioso, mas por baixo estava desmoronando. E agora eles tinham um pedido simples para seu novo rei: alivie o jugo pesado que seu pai colocou sobre nós e nós o serviremos. 1 Reis 12:4. Foi um teste de liderança. Roboão ouviria, ele governaria com sabedoria como seu avô Davi, governaria com justiça como seu pai Salomão, ou ele deixaria o orgulho destruir tudo o que Salomão construiu? Sua decisão mudaria a história para sempre, e o reino que Salomão passou a vida construindo seria dividido em questão de dias. A história de Salomão não é apenas história, é um aviso para hoje.
Quantos grandes líderes começam fortes apenas para cair em tentação? Quantas nações sobem ao poder apenas para ruir devido à corrupção? Quantas pessoas perseguem riqueza e prazer apenas para se encontrarem vazias e perdidas? O erro de Salomão não foi ser rico, não foi ser sábio, foi esquecer aquele que deu tudo a ele. E hoje devemos nos perguntar: estamos repetindo seu erro? Estamos buscando sabedoria, mas ignorando a obediência? Estamos buscando o sucesso, mas esquecendo de Deus? Porque no final, não importa o quanto construímos, não importa o quanto possuímos, se não temos Deus, não temos nada. A vida de Salomão terminou não com um grande triunfo, mas com um sussurro de arrependimento. Ele já havia sido o maior rei do mundo, ele já havia conquistado o favor do próprio Deus. E, no entanto, seus últimos dias foram gastos em reflexão, lembrando-se do que havia perdido. E agora, seu filho Roboão estava no trono. Ele restauraria a glória de Israel, ou sua tolice destruiria tudo o que Salomão havia construído? A resposta abalaria a nação até o âmago por séculos. O nome Salomão foi sinônimo de sabedoria, poder e riqueza. Ele era o rei que tinha tudo, um homem que falava com Deus, governava um império dourado e deixou para trás alguns dos escritos mais profundos da história. Mas Salomão também foi um aviso, um homem que deixou a sabedoria se tornar arrogância, um homem que deixou o poder se tornar uma prisão, um homem que deixou a riqueza se tornar sua ruína. Seu legado é complicado. Por um lado, ele deu ao mundo sabedoria que moldou gerações. Por outro, seus fracassos destruíram o próprio rei que ele construiu. Então, o que sua história realmente ensina? Salomão é um herói ou uma tragédia? Vamos descobrir o impacto total do rei mais rico de Israel. No auge do governo de Salomão, Israel estava no auge. O reino se estendia do rio Eufrates ao Egito. Reis estrangeiros pagavam tributos apenas para estarem em favor de Salomão. Comerciantes de todos os cantos do mundo traziam mercadorias para seus portos. O templo de Yahvé era a estrutura mais magnífica do mundo antigo, e Israel, pela primeira e única vez em sua história, era uma superpotência. A sabedoria e a diplomacia de Salomão expandiram Israel. O homem mais rico da história diz que a riqueza não tem sentido. O rei mais poderoso diz que o poder não tem sentido. O homem mais sábio da terra diz que a sabedoria não tem sentido. Ele tinha tudo o que um homem poderia desejar, mas no final de sua vida, ele olhou para trás e percebeu que tudo era uma perseguição ao vento. Eclesiastes 2:11. E então ele chega à sua conclusão final: temer a Deus e guardar os seus mandamentos, pois este é o dever de todo homem. Eclesiastes 12:13. Este foi o aviso final de Salomão para nós. No final do dia, sucesso sem Deus é riqueza vazia. Sem Deus é sabedoria sem valor. Sem obediência é loucura. A mensagem final de Salomão para o mundo foi: temer a Deus, obedecer aos seus mandamentos, nada mais importa. Eclesiastes 12:13. Seu legado é de grandeza e fracasso. Um rei que tinha tudo, mas perdeu tudo. Um homem que foi presenteado por Deus, mas se esqueceu de Deus. E hoje sua história ainda fala. Aprenderemos com ele ou repetiremos seus erros? Com a morte de Salomão, seu filho Roboão assumiu o trono, mas ao contrário de seu pai, ele não tinha sabedoria. Seu orgulho e arrogância destruiriam o reino em apenas alguns anos. Se você curtiu essa viagem pelas Escrituras e quer continuar mergulhando nas histórias incríveis da Bíblia com a gente, não deixe de se inscrever no nosso canal e se tornar um membro. Clique no botão de inscrição, ative o sino para ser avisado sempre que um novo vídeo for publicado e aproveite os benefícios exclusivos de ser membro. Você também pode nos ajudar a espalhar essas lições valiosas, compartilhando este vídeo com amigos, familiares e sua comunidade de fé. Cada compartilhamento faz com que mais pessoas possam conhecer a profundidade das histórias bíblicas e como elas se aplicam ao nosso dia a dia. Agradecemos muito por nos acompanhar nessa jornada. Que Deus continue abençoando sua caminhada de fé e que possamos seguir juntos explorando os tesouros da Palavra de Deus.